91. Aspas. Se no céu se acendesse ao mesmo tempo o esplendor de 1000 sóis, disse Krishna, ele apenas se assemelharia ao esplendor do Todo-Poderoso Único. Mestre, as tuas palavras enchem-nos de espanto e nós não podemos sustentar a vista do grande ser que tu evocas aos nossos olhos. Ele fulmina-nos. Escutai o que ele vos diz pela minha boca. Eu e vós, todos nós, havemos tido várias encarnações. As minhas, só de mim mesmo são conhecidas, mas vós, nem as vossas conheceis. Ainda que eu não esteja, pela minha natureza, sujeito a renascer ou a morrer, e que seja o Senhor de todas as criaturas, no entanto, como sou eu que dirijo a minha natureza, torno-me visível pelo meu próprio poder, e sempre que a virtude decline no mundo e que o vício e a injustiça a vençam, eu me tornarei visível e me mostrarei de idade em idade para a salvação do justo, destruição do malévolo e restabelecimento da virtude. E, entretanto, ide pregar ao povo a via de salvação. A ciência do homem não é mais que vaidade. Todas as suas boas ações são ilusórias, desde que ele não saiba referi-las a Deus. Aquele que é humilde de coração e de espírito é amado de Deus e não tem necessidade de outra coisa. Só o infinito e o espaço podem compreender o infinito. Só Deus pode compreender Deus. Fecha aspas, grandes iniciados. A doutrina do Filho Verbo ou do Verbo Luz vem de muitas dezenas de milhares de anos. As tradições indianas perdem-se na noite dos milênios remotíssimos, e todavia, quer seja através do védico budismo, quer seja através de Rama e de Krishna, quer seja através dos Hermes, dos Zoroastros, de Apolo, de Moisés, de Pitágoras, etc., em todas as doutrinas reveladas esplende a verdade crística, fulgura a sabedoria, canta o amor e tem marca fundamental a evolução das almas, até atingir a união com o sagrado princípio criador. 5. Nota. Com a própria orientação do autor, leia-se e entenda-se sagrado princípio emanador. Fim de nota. De tal modo, a alma do cristianismo viveu sempre em todos os grandes reveladores do passado, que os estudiosos são obrigados a afirmar a encarnação do Verbo algumas vezes, ou a sentenciar que o Cristo planetário andou falando pela boca de alguns seus enviados, também algumas vezes, porque afora a função missionária de Jesus, que era batizar em revelação, e a sua ressurreição em espírito, a fim de revelar cabalmente a finalidade gloriosa do Espírito, tudo o mais que se queira, em doutrina, já estava revelado desde muito antes de Jesus vir ao plano carnal. Convém ressalvar aqui, com todo o respeito que a realidade exige, o fato de vir Jesus para derramar do Espírito sobre a carne, e de dizer que só o faria depois de ser crucificado, ao retornar em espírito, como de fato aconteceu. Ninguém poderia de modo algum tomar a Jesus este supremo galardão. Lendo os capítulos 14, 15 e 16 de João, serão encontrados os textos que se referem ao que iria acontecer depois da crucificação. Lendo os capítulos 1, 2, 7, 10 e 19 dos Atos, serão encontrados os textos que explicam o que realmente aconteceu sobre o Consolador depois da crucificação e do retorno do Espírito de Jesus. Quanto ao corpo de Jesus, daquele que tinha o espírito de dons e sinais fora de medidas terrestres, ou que fora médium completo, ou perfeito intérprete da vontade de Deus, nem precisava de ressurgir como carne, nem tampouco de fazê-lo sumir de outro modo.
A ação mediúnica, como se diz agora dos dons espirituais, explica isso. Ademais, tendo recorrido a possibilidades mediúnicas e lançado mão de recursos psicométricos, tudo foi revivido perfeitamente e várias vezes. Seria insensatez reproduzir tais fatos para o vulgo ou mesmo citá-los. Quem for tendo possibilidades, que faça experiências com a devida santidade de intenção, que a verdade a ninguém deixará órfão. A verdade jamais se desmente. 92. Aspas. Senhor, dar-se-á caso que restituas neste tempo o reino a Israel? Fecha aspas, Atos capítulo 1. Quando se diz que o rei do planeta veio convidar para o reino do céu, estamos dizendo que o espírito é o avesso da matéria, que cumpre ao Filho de Deus se ir libertando, por evolução, das leis inferiores que o prendem ao mundo, que o trazem atado à lei da reencarnação. Se a reencarnação de Jesus testemunha a lei de reencarnação de todos os filhos de Deus, também a sua ressurreição testemunha a ressurreição de todos os filhos de Deus. Bem sabemos que assim de fato o é. Todavia, o espírito ainda inferior, embrionário em evolução, jamais poderia conceber o reino do céu sem ser ligado totalmente ao reino do mundo. É por isso que fizeram aquela pergunta a Jesus, descabida ou absurda, precisamente na hora em que ele, triunfante e glorioso, vinha testemunhar o que seja a sagrada finalidade da vida. E os homens, infelizmente, continuam pretendendo que a função do reino do céu é garantir valia aos engodos do reino do mundo. Não querem fazer do que é material, do que é mundo, forma e transição, as ferramentas do triunfo celestial, assim como o Divino Mestre dera exemplo. Querem a todo custo o reino do mundo, relegando a plano inferior o reino do céu. Esquecem que o espírito continuará e que a matéria passará. Esquecem que o reflexo das ações jamais abandonará o espírito, porque a cada um será dado segundo as obras, isto é, chegará a ser assim como se fizer. Quem se prende ao inferior, como virá a gozar o que é superior? 93. Aspas. Entretanto, não se perderá um cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuireis as vossas almas. Fecha aspas. Lucas, capítulo 21. O capítulo 21 de Lucas é o capítulo das tremendas profecias, como o século XX. 6 nota. Esta obra foi escrita em meados do século XX. Fim de nota. Este em que ora vivemos marca o tempo de transição mais violenta, marca a passagem de uma para outra era. Convém que haja muita prudência por parte de todos os homens de boa vontade. Para saber onde está a doutrina do Senhor, basta procurar aquela que seja acima de cleresias comercialistas, aquela que se fundamenta na moral, no amor, na revelação, no saber e na virtude. Não é questão de religião, é de verdade. 94. Aspas. Mas vós outros sois o que haveis permanecido comigo nas minhas tentações. Fecha aspas. Lucas capítulo 22. E que ninguém se julgue acima de tentações, que aprenda com o Cristo a ser simples como as pombas e prudente como as serpentes. Lembramos que a hora da prudência tanto pode ser aquela em que se refestele a criatura nos galardões do mundo, como pode ser aquela em que tenha de ser crucificado de um modo qualquer, a bem da verdade, do bem e do bom. Convém lembrar que Jesus, pregado na cruz, por medida de prudência, perdoou os seus algozes. 95. Aspas. Também eu vos farei uma pergunta. Fecha aspas. Lucas capítulo 20. Jesus era apenas um, enquanto que os papas, sacerdotes, escribas e fariseus eram muitos. Estava ele com a suprema verdade,
mas os outros estavam com as verdadezinhas mundanas, mentirosas e blasfemas. Ele perguntou do batismo de João, e poderia ter perguntado sobre qualquer outra verdade, que o resultado seria o mesmo, que a crucificação lhe dariam pouco antes ou pouco depois. Não é a terra, por enquanto, o mundo onde a verdade possa triunfar, pelo simples fato de ser verdade. Ela é o mundo onde a verdade vive em perene crucificação. Apenas como qualquer pessoa poderá observar, a malícia mudou de posição para ludibriar melhor. Começou a crucificar a verdade em nome de Deus, da verdade, do Cristo e dos vultos do cristianismo. Tirou do lugar a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, colocando no mesmo lugar cleresias, simulações, idolatrias e comercialismos pagãos. O batismo de Espírito, que é do céu, continua sendo crucificado, e o batismo de água, que é do homem, continua sendo comercializado. A verdade, conseguintemente, está precisando de servidores fiéis. 96. Aspas. Porque não poderão jamais morrer, porquanto são iguais aos anjos e são filhos de Deus, visto serem filhos da ressurreição. Fecha aspas. Lucas, capítulo 20. Confundiam os homens, como ainda confundem as cleresias, de propósito, por motivos subalternos, querendo que os anjos fossem uma ordem de espíritos especiais e mensageiros. E Jesus lhes dizia, sempre que podia, que anjos, espíritos ou almas significam a mesma coisa. Não existe o que não seja filho de Deus. Não existe espírito que não tenha de evoluir e atingir a ressurreição final. O triunfo sobre a lei das reencarnações obrigatórias. Os espíritos mensageiros são como os anjos ou vice-versa, para quem bem queira aprender com Jesus. Mortos, como disse Jesus, para Deus não existem. Todos vivem para Deus, e a diferença é de ser encarnado ou desencarnado apenas. O batismo generalizado de Espírito tem por fim a infusão dos dois planos, o que em todos os mundos dá-se por evolução. É apenas um capítulo da grande lei biológica, lei que as revelações sucessivas vêm ensinando, como não poderia ser de menos. 97. Aspas. E eu disse ao anjo que falava em mim, para onde levam elas a talha? Fecha aspas. Zacarias. Se os anjos ou espíritos nunca tivessem falado aos anjos e espíritos encarnados, nenhuma das Bíblias da humanidade existiria, porque os grandes iniciados, profetas ou cristos de mundos quaisquer, sempre fazem tudo por influência direta de mentores espirituais. A mensageria astral nunca jamais deixou de funcionar, embora os donos de cleresias sempre fizeram questão de negar, para fazerem da gentes e da fé um simples meio de vida. Os mandamentos sempre vieram através do mediunismo, como exclamou e exclama Estevão no capítulo 7 dos Atos. Quando a Escritura diz que a palavra do Senhor foi dirigida a um profeta, ao mesmo tempo afirma que o foi por algum espírito, e o espírito é um agente de fato, uma entidade viva e pessoal, não é imaginação do profeta, não é sua invenção, é puro fenômeno mediúnico, assim como bem o salienta o profeta Zacarias, cujo capítulo 7 também vale por um caudal de advertências. 98. Aspas. Ide, olhai que eu vos mando como cordeiros entre lobos. Fecha aspas. Lucas capítulo 10. Não são lobos os materialistas, aqueles que simplesmente nada acreditam, porque nada sabem. Os lobos são os fanáticos religiosistas, os sectários, aqueles que se escravizaram ao seu próprio fanatismo religiosista. Jesus nunca seria crucificado exclusivamente por Pilatos, porque Pilatos era um pagão espanhol com o direito de cidadania romana e em função do império. Ele não conhecia a Escritura e nada sabia das profecias.
Ele não vivia segundo os manobrismos sórdidos da cleresia levítica. Ele nada entendia das futricas que eram o pão diário dos escribas e fariseus. Jesus deveria ser crucificado pelos papas, sacerdotes e escribas, tal e qual como a moral, o amor e a revelação vivem ainda sendo por eles mantidos em crucificação. Onde quer que venha a faltar a revelação, ali entrará um manobrismo idólatra, a simulação, tudo quanto contraria a lei de Deus. Qualquer pessoa, por menos culta que seja, poderá notar que os cleros vivem de formalismos e discursozinhos falazes, de simulações e aparências de culto, enquanto falam em anjos e profetas, enquanto dizem que Jesus manteve colóquio com Moisés e Elias, andam pelo mundo a negar aquilo mesmo que afirmam, andam caindo em contradição. E tudo porque apreciam mais o mundanismo, o fanatismo religiosista, os interesses de bolso e estômago do que a verdade que livra. Como foram para com os profetas e o Cristo, cheios de fingimentos e de rapina, assim serão até o tempo em que as gentes, compreendendo as burlas e os prejuízos sofridos, lançá-los-ão no ostracismo. Então as gentes cultivarão a moral, o amor e a revelação, o saber e a virtude, e a terra deixará de ser um mundo de ignorâncias, guerras, pestes e fomes. 99. Aspas. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo, e assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Lucas capítulo 10. Grandiosa é a lição da parábola do samaritano. Nem poderia ser de menos que Jesus assim o afirmasse, pois todos os profetas sabiam muito a respeito da hipocrisia e da falta de piedade dos escravos de cleresias. Para bem compreender as coisas de Deus, cumpre que a criatura seja livre de empeçonhamentos e convencionalismos humanos. Aquele que se escraviza a decretos humanos, aquele que confia em vestes fingidas, rituais, simulações e cabriolas inventadas por homens, com o fito de torná-los objetos de culto, estando em contradição com a lei de Deus, nunca poderá ter um cérebro lúcido e um coração amoroso. O ponto morto não existe. Ou se adora a Deus em espírito e verdade, sendo acima de engodos humanos, ou se faz de tudo manobrismo fetichista, por o comércio pagão, ainda que lançando mão do nome de Deus, ainda que falando em Jesus, ainda que rotulando todas as capciosidades com o rótulo da verdade. O bom Filho de Deus é aquele que vive a lei de Deus, a moral, o amor e a revelação, jamais inventando programas ridículos para ele se escravizar. Esta verdade terá que triunfar no seio da humanidade, custe mais ou custe menos, porque Deus quer que seus filhos se tornem também espírito e verdade. 100. Aspas. Naquela hora exultou Jesus a impulsos do Espírito Santo. Fecha aspas, Lucas capítulo 10. Espírito Santo ou da verdade, tal é o nome global da mensageria espiritual. Também ao dom espiritual ou mediúnico chamaram alguns apóstolos de Espírito Santo. Não afirmou Jesus que viriam os anjos subindo e descendo sobre a sua cabeça? Não foi ao Tabor manter contato com Moisés e Elias? Não afirmou várias vezes que expelia os maus espíritos à custa do Espírito Santo ou Santos Espíritos? Por que, pois, devia ficar à margem da mensageria espiritual, ele que foi o único portador da mediunidade sem medida de toda a história das revelações?